Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês de participarem conosco desse debate. Em continuidade aí à segunda unidade, né, o título Conhecer para Gerir. Então, vocês, como futuros gestores da máquina pública, é muito importante que vocês conheçam as especificidades desse trabalho, para além das noções gerenciais da administração pública. Hoje nós vamos abrir aqui o debate sobre o trabalho dos agentes, tanto nas unidades socioeducativas voltadas para adolescentes, quanto das unidades prisionais, voltadas aí para os adultos. Para começar aqui, nós vamos conversar com o Alex Gomes. O Alex, ele é agente socioeducativo desde 2010, ele é graduado em processos gerenciais, especialista em práticas socioeducativas, mestrando em resolução de conflitos e mediação e presidente do sindicato, representando aí principalmente os agentes. Então, Alex, eu queria que você contasse um pouco para os alunos como que é a sua rotina na unidade socioeducativa. Boa tarde, como já foi apresentado, eu sou Alex Gomes. A função do agente de segurança socioeducativa, a rotina dele não difere muito da do sistema prisional, dos policiais penais, com algumas especificidades. No nosso caso, a gente faz a escolta, algumas unidades têm a muralha, tem a escolta interna, externa, a gente faz todo o serviço que o prisional faz. Porém, dentro do âmbito do sistema, nós temos muito mais saídas de adolescente, a gente conduz mais adolescente para as equipes técnicas. Você tira o adolescente do alojamento, você tem que levar ele para a técnica fazer o atendimento, do atendimento ele vai para a escola, da escola ele tem outras atividades pedagógicas. Eu também já dei cursos de padaria para os acautelados, que são os adolescentes. Então, a rotina dentro da unidade socioeducativa ela é muito grande. Você não fica parado. O adolescente ele fica em constante movimento dentro da unidade. Ou ele vai para a escola, biblioteca, cursos de padaria, curso de cabeleireiro. Isso dentro da unidade. Tem coisas que são feitas fora da unidade também. Tem escola, tem cursos, cinema, teatro. Aí tem um tipo de trânsito que é diferenciado. Nesse caso, para atividade de lazer, tem os profissionais mais específicos que fazem esse tipo de não é escolta, de acompanhamento. Essa é a diferença do sistema socioeducativo para o prisional. A gente tem a condução de acompanhamento. Você leva o adolescente para o teatro, cinema, para atividades, enfim, de lazer no momento. Mas a predominância é a de segurança, porque a gente tem que evitar conflitos, motins, até conflitos dentro do próprio alojamento, a gente tem que intervir muitas das vezes. O adolescente está dentro do alojamento, muitas unidades nossas também não são adequadas, elas são muito quentes, aí com o calor o adolescente ele fica bem mais agitado, aí a gente precisa gerenciar conflitos diuturnamente por causa da especificidade das unidades e até da idade do adolescente, que é uma idade que ele quer fazer tudo que ele acha que pode ser feito, às vezes não pode, mas ele quer fazer, ele quer sempre fazer o contrário do que a gente prega lá para ele. Aí a gente tem uma certa quantidade de trabalho maior, talvez, do que a do sistema prisional. No caso das unidades prisionais, aqui a gente vai chamar o Leonardo para conversar com a gente. Leonardo, ele é agente desde 2003, então tem muita história para contar, né, Leonardo? Tem 17 anos aí de trajetória, graduado em Direito, Serviço Social e Administração, também estudou muito, e pós-graduado em Direito Administrativo. O Leonardo, recentemente, né, o agente penitenciário, ele foi transformado em policial penal, então queria que você contasse um pouco qual que é a mudança que isso realmente opera na prática. E queria que você contasse também, a partir disso, como que é a rotina de vocês na unidade prisional. Ok. Boa noite a todos. Então, na verdade, a emenda constitucional ela é uma demanda antiga, não somente de categoria, mas também da segurança pública, né, a nível nacional, porque em meados de 92,
súmula do Supremo Tribunal Federal, considerando as atividades do guarda prisional, né, então, como atividades de educador. E havia um certo conflito vocacional da atividade que era desenvolvida, porque o guarda prisional, que posteriormente veio se tornar o agente penitenciário e atualmente é policial penal, ele desempenha uma atividade absolutamente típica de Estado no que diz respeito à custódia do indivíduo em privação de liberdade, né? Ele que vai exercer o papel de Estado de policiamento em fazer cumprir aquela sentença que foi imposta pelo juiz ou aquela determinação, né, de privação de liberdade que foi imposta, seja pelo juiz ou pelo o delegado no auto da prisão em flagrante. Então, a reforma constitucional que transformou a carreira, né, de agente de segurança penitenciário para policial penal, ela trouxe um amoldamento, né, institucional e profissional das atividades que já eram desenvolvidas, atividades essas típicas de segurança pública, e que até então elas não eram reconhecidas no artigo 144 da Constituição. O que isso, na verdade, significa no dia a dia do profissional do sistema prisional? Na verdade, ela vai trazer algumas atribuições que até então não era desempenhada pela própria empresa, que nós desempenhávamos no passado, né? Mas muda objetivamente muito pouca coisa dentro do que já era desenvolvido. Ela teve uma figura, mudança, ela teve uma figura mais de trazer uma legalização, né, assim dizendo, das atividades que já eram desenvolvidas, atividades típicas do poder de polícia que o Estado detém, né, desse monopólio que o Estado detém, do poder de polícia, e veio trazer, de fato, uma identidade para as carreiras dos servidores do sistema prisional. A atividade diária do sistema prisional, e aí, objetivamente, dos policiais penais, ela se resume em custódia prisional. Ela vai desde o ingresso do indivíduo, né, seja no momento que ele recebe a voz de prisão pela autoridade policial dentro de uma delegacia, e ele é colocado à disposição da justiça, então esse indivíduo ele está sob a responsabilidade, sob a tutela do Estado. O dever do Estado em custodiar, em manter esse indivíduo privado de liberdade e assegurar todas as garantias, direitos e também os deveres que ele tem, ela fica personificada na figura do policial penal. E aí, né, nós vamos ter a conta interna e externa desse indivíduo, a vigilância e o monitoramento do perímetro onde ele vai estar encarcerado, e também a vigilância dele próprio. E aí nós consideramos tanto a vigilância predial quanto a vigilância física, o acautelamento desse indivíduo quando ele está em períodos, né, de deslocamento fora do seu ente federativo, fora da sua jurisdição de condenação, né? Por exemplo, ele vai para poder responder um processo, mas então ele vai para ser ouvido em uma audiência, discussão e julgamento, vai ser levado, enfim, para qualquer outra atividade que seja determinada pelo juiz da execução ou juiz do processo. Esse indivíduo ele vai ficar sob a tutela dessa equipe de policiais penais que vai fazer, né, não somente a escolta, mas também a guarda, a permanência dele no local onde ele estiver e o retorno para a unidade de origem. Além disso, o policial penal ele faz também atividades correlatas da função, né, que são atividades administrativas, mas típicas de policiamento mesmo, como elaboração de informes de inteligência, pesquisas nos sistemas de informações policiais, monitoramento através, né, de geoprocessamento, como monitoramento por tornozeleiras, ou monitoramento por sistemas de circuito interno de televisão, monitoramento de rádio, monitoramento por de vigilância aérea, né? Enfim, então, assim, a gama de atuação do policial penal ela é muito ampla
dentro daquilo que o Estado estipula como custódia. E, além disso, com a instituição, né, da Polícia Penal, sobrevirão outras atividades correlatas, né, da atividade policial que vão ser enganjadas, né, dentro dessas atividades que já são desenvolvidas diariamente pelo policial penal. Entendi. A nomenclatura policial penal, ela vem mais para incorporar, via Constituição, as atividades que vocês já realizavam, né? Como se vocês agora ganhassem corpo, né? Ganhassem força política, força constitucional, mas, de fato, a prática, ela é a mesma de antes. É isso? Na verdade, o que acontece? Ela, como eu disse, ela veio trazer uma roupagem jurídica e técnica para as atividades que eram desenvolvidas. E, até então, havia um conflito de interpretação se essas atividades elas eram atividades típicas de Estado no que diz respeito à atividade policial, né? Ou seja, o poder de coerção que o Estado tem, né? Ou se era atividade de educação, de ressocializar o indivíduo, aplicar o critério pedagógico da pena, né? Enfim, ela veio trazer, de fato, essa definição desse papel, essa atividade que, de fato, ela é desenvolvida no que diz a custódia no princípio de segurança pública, como pilar de segurança pública, e denominar, né, a atividade do servidor prisional como atividade de segurança pública, porque até então ela não estava considerada no rol das atividades desenvolvidas, né, lá no artigo 144, típicas, né, de segurança pública. Então, deu essa identidade, deu essa roupagem. E, além disso, além das atividades que são desenvolvidas, outras serão somadas dentro da carteira, para poder, né, aí, de fato, sim, poder definir o papel, e aí o papel social, a função social do policial penal dentro da segurança pública dos entes federativos e dentro da União também. Ok. Então, continuando, eu queria conversar agora um pouco sobre como que é a relação desses profissionais com os sujeitos privados de liberdade. Primeiramente, eu quero saber aqui no campo do socioeducativo. Então, a gente vai conversar com o Alessandro. Ele está no sistema desde 2017, trabalhando aí na unidade feminina, então a gente vai trazer aí um recorte também de gênero, e o Alessandro é formado em Direito. Alessandro, como que são essas relações entre agente e adolescente em unidades socioeducativas de internação? Quais são os limites? Como que essa relação é estabelecida? Bom, boa noite, né? Toda relação, ela tem que ser pautada, né, sempre em respeito. No sistema socioeducativo não é diferente, mas é importante que todos saibam qual é o papel de cada um, né? O agente socioeducativo saber qual é o seu papel, o adolescente também, né? O que é mais difícil, ele precisa saber qual é o papel dele, né? No cumprimento da medida no caso, a medida de internação, né? A gente sabe que lidar com a restrição da liberdade não é fácil, né? É importante que o agente socioeducativo ele se abstenha, né, daquele senso comum, que é um pensamento precário do que seria o atendimento socioeducativo, né? Ele precisa conhecer a legislação específica, né, o ECA, o SINASE, ele precisa entender como funciona realmente o atendimento, precisa ter conhecimento das legislações pertinentes à atuação do profissional, ele precisa conhecer, né, o código de conduta, código de ética, né, e saber também o regimento interno da unidade, né, ele precisa transferir conhecimento, né, e também precisa receber conhecimento, porque as relações se dão assim, né, o agente ele precisa intervir pedagogicamente, e aí talvez seja a maior dificuldade do agente socioeducativo, porque ele se envolve numa relação que é meio que paradoxal, na medida em que ele uniformizado representa, né, um Estado punitivo que está ali para fazer a segurança, para fazer a contenção, até mesmo a contenção física, após esgotadas as intervenções verbais, e, na mesma forma, ele deve servir como uma referência positiva para o adolescente, né, que, na maioria das vezes, eles vêm
de uma contracultura. Eles vêm de uma sociedade que o excluiu. Esse relacionamento não é um relacionamento fácil, porque é meio complicado para eles entenderem que, até mesmo para ambas as partes, tanto para o adolescente quanto para o agente socioeducativo, às vezes, que a medida de internação ela requer uma empatia muito grande, porque, na mesma medida que tem um caráter pedagógico, né, e eu acredito que, assim, muito mais que no sistema prisional, ela tem um caráter preponderantemente pedagógico, né, e tem também um caráter que é sancionatório. E fazer uma conjugação, uma conciliação disso é difícil, porque a linha é muito tênue, né, para o entendimento dos adolescentes. Porque quando você faz a contenção física, quando você faz as intervenções, né, você não consegue fazer com que facilmente fazer com que eles entendam qual que é a diferença da atuação em meio a uma situação de crise e em meio a uma situação em que você tenta demonstrar para ele que há outras alternativas de atuação, né, no meio social. Quando a gente fala de ressocialização, né, que seria atuação uma atuação do agente nessa promoção, é difícil para eles compreender isso. Aí por isso tem a intervenção técnica, né, o atendimento técnico, que para eles é assim, né, às vezes eles transmitem informações para a gente, né, eles demonstram ser para a gente uma figura, e em atendimento técnico eles demonstram, né, uma outra figura, né, tentando, às vezes, dissimular para que haja uma interferência maior no processo, para que haja um desligamento mais rápido. Então, o relacionamento ele é difícil no sentido de que a atuação é meio paradoxal. Atuar pedagogicamente e atuar pela segurança. É realmente difícil, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, e isso aprende com empatia, com respeito, e cada um sabe qual é o seu papel. Eu acho que essa palavra paradoxo, ela define bem mesmo o campo de atuação no socioeducativo. E aí agora a gente vai conversar com o Marco Antônio Pereira. Ele é agente desde 2005, então ele está há 15 anos aí no sistema prisional, e ele é formado em gestão de segurança pública e cursa a graduação de Direito. Marco, como que é o campo das relações nas unidades prisionais? Qual que seria uma relação ideal entre o policial penal e o preso? Primeiramente, boa noite a todos. Sinto muito lisonjeado em poder participar dessa oportunidade, né, onde está ouvindo também quem está na ponta, no chão de fábrica, como costumamos dizer, né? E eu costumo dizer muito com os colegas que a principal objetivo nosso quando entra no sistema prisional é fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então eu tenho isso para mim desde quando eu entrei no sistema. E o ponto-chave dessa relação, ela se dá na acolhida desse preso, desse indivíduo privado de liberdade, quando ele está ingressando no sistema pela primeira vez. Essa acolhida, ela tem uma extrema importância, porque é ali que você vai traçar, né, toda a condução desse indivíduo privado de liberdade dentro do estabelecimento prisional, onde que você vai ter a chance de conversar com ele sobre os deveres, sobre os direitos, né? Porque muitos deles chegam no sistema que nunca foi socializado na vida, né? Tem uma parte social que eu costumo dizer que o Estado teve a chance de intervir na vida desse sujeito a vida toda, mas é um sujeito que sempre ficou à margem da sociedade e chega no sistema prisional, que é o ponto final, praticamente, né, de toda a situação, onde que ele chega totalmente revoltado, é uma pessoa que não teve limites, né? Ele não se reconhece, nem às vezes nem como indivíduo, como sujeito, como cidadão. Então, ali é o momento que você senta, conversa, explica todo o funcionamento, como é que o sistema prisional funciona, né? Que existem regras, que existem deveres, né? E temos um corpo técnico, onde que ele vai ser assistido, né, por uma assistente social, por uma psicóloga, né? Muitas coisas que ele não teve lá fora, onde que o Estado, né, foi negligenciado para ele, lá no sistema prisional ele vai ter.
Então, essa relação inicial é importantíssima, porque a partir do primeiro momento que ele chega, desembarca, né, ele chega da porta de entrada da unidade prisional, que ele vem da Polícia Civil, então ele já chega dentro do sistema prisional, ele já começa a ser observado a todo momento, né? Eu costumo dizer, eu sempre participei da comissão técnica de classificação, aonde que a gente vai montar o PIR desse indivíduo, né, o programa individualizado de ressocialização desse indivíduo. Então, ele é observado desde o primeiro momento, onde que é feito um estudo minucioso desse indivíduo privado de liberdade, onde que a gente vai levantar toda a parte jurídica, toda a parte de segurança, qual foi o crime que cometeu. Então, isso é extremamente importante para a gente saber com quem a gente está lidando, né? Então, é uma entrevista inicial que ela é importantíssima, né? E após esse primeiro momento, ele é encaminhado para dentro de um pavilhão, né, por onde que vai ficar aí de observação por 15 dias, e ali ele vai saber, né, como também conduzir a coisa lá dentro do pavilhão, porque não é fácil tirar uma cadeia para quem, principalmente quem está iniciando. Então a gente explica como que é o funcionamento, tem as leis dos presos, né, tem a lei rígida nossa também do nosso lado. Então a gente explica para ele em relação à segurança, como que ele deve proceder, como deve ser a abordagem, como ele deve, né, andar dentro do estabelecimento prisional. Então, mas, ô Marco, eu fico pensando assim, no cotidiano mesmo, no dia a dia, né? Como que o policial penal lida com esse sujeito que está privado de liberdade? Qual que é a relação que vocês estabelecem? Vocês dialogam, vocês ficam distantes? Como que é a matemática dessa relação? Enquanto policial penal, como que você enxerga a relação ideal dentro dessa instituição? Essa relação, o único contato que realmente o indivíduo privado de liberdade tem é com o agente penitenciário, o policial penal hoje. Então, essa relação ela tem que ser respeitosa, né? A gente preza muito por isso, e uma postura, tem que ser uma postura ética, moral, porque, acima de tudo, nós somos exemplo lá dentro da unidade. Nós representamos o Estado. Então, essa relação ela tem que ser muito pautada no respeito, onde que o indivíduo ele vai entender que você ali é uma autoridade e tem que te respeitar como tal. E você respeitar também o indivíduo que está passando por uma situação, né? Está pagando uma pena por um crime que cometeu, e essa relação ela tem que ser amistosa. E a gente tem que ter uma postura séria, correta, onde que você vai cobrar realmente o direito dele, ou se ele cometeu alguma sanção disciplinar, né? Essa relação ela tem que ter e ele sentir confiança em você também, porque o único contato que esse indivíduo tem, que esse preso tem, é com o agente penitenciário. Então, eu costumo dizer que a gente tem que olhar nos olhos, tem que ser verdadeiro, tem que passar essa confiança também, porque tem que ter essa relação de confiança, porque um preso, como diz dizer, eu falo com os agentes nossos, né, onde você conversa com o preso, às vezes promete alguma coisa e não cumpre, né, às vezes eles que trazem a demanda até o policial penal. Ô, policial, eu estou precisando de uma ida ao dentista, eu estou precisando de uma medicação, eu estou precisando ir ao médico. Toda essa demanda ela é passada para o policial penal. Então, se a gente se omite ou se a gente não tem uma relação de confiança com esse indivíduo, você perde credibilidade. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser transparente, né, e tem que ser honesto consigo mesmo e com ele. E aí ele vai entender que, ou tem condição de ser atendido nesse momento, eu tenho condição de levar essa demanda e você dá esse retorno, porque isso aí você tem essa relação de credibilidade com ele. Então, é importantíssimo essa proximidade, porque é o único contato que ele tem dentro da unidade prisional é com o policial penal, a princípio, né? Ele, claro que vai ser todo... Quando eu falo dessa acolhida inicial, porque é onde que a gente vai sentar, nós vamos explicar como funciona a visita social dele, quanto tempo que é essa visita social, o que é permitido ingressar na unidade prisional, que é o kit. Eles chegam, né? A coisa que eles mais priorizam dentro da unidade prisional é a sua visita social final de semana, onde ele vai ter contato com o familiar, né? E esses atendimentos técnicos, né, que ele vai ter a oportunidade de passar pelo advogado, que é o assistente jurídico dentro da unidade prisional, o assistente social que vai olhar a situação toda dele em relação à visita social, aos benefícios, e a psicologia, médico, então todo esse corpo técnico. Então, mas essa relação ela tem que ser muito, muito transparente e uma relação séria, né? Para que tenha esse feedback um com o outro.
E aí, Marco, então, pensando, né, nessa relação com esses sujeitos, eu tenho uma pergunta para fazer, Alessandro. No caso do sistema socioeducativo, é responsabilidade do agente a ressocialização? Queria saber sua opinião sobre isso e como que isso acontece na prática. Na verdade, a ressocialização, ela não é, ela é função, claro, do agente, mas ela é uma função comum, né? Ela é uma função, porque eu acho que para falar de ressocialização é preciso a gente definir o que seria isso, né? Eu entendo ressocialização como o fato de trazer de volta uma pessoa que foi excluída do convívio social, né? Só que capacitando ela para que ela se adeque aos parâmetros pré-estabelecidos daquele convívio, né? Que a sociedade estipula. Então, isso é muito difícil. Isso é a tarefa do agente socioeducativo e é uma tarefa comum, né? Quando a gente vê que o cárcere em si, quando a gente estuda, por exemplo, psicologia jurídica, a gente vê que o sistema carcerário ou qualquer sistema que retira a liberdade, né, que restringe a liberdade de alguém, ele tem um efeito psicológico, né, e um efeito também prático, né? Quando a pessoa é retirada do convívio social, né, por exemplo, se ela vai para o sistema prisional e ela começa a ter um tratamento que não seja nominal, ou no socioeducativo, que não seja um tratamento nominal, né, sendo tratado, o Estado faz isso, né, ele nos trata por números, né, número de identidade, número de CPF, cadastro disso, cadastro daquilo. Então, assim, há uma perda gradativa da identidade, da autonomia, quando a pessoa já não tem, né, um pai de família, por exemplo, né, que tenha praticado, delinquido pela primeira vez, ela vai perdendo a sua identidade, a sua autonomia, vai perdendo a sua subjetividade. Isso é típico da prisão privativa de liberdade. Então, assim, quando o agente atua no papel ressocializador, ele tem que deixar abstrair de si mesmo, né, uma valorização maior da sua própria liberdade para tentar transfigurar isso, né, de forma empática para outra pessoa, para tentar reproduzir isso, né, em palavras, em ações para outra pessoa. Ser uma referência, né, daquilo que a pessoa pode ser, porque às vezes o convívio, né, prático que a pessoa tinha, né, o convívio social que ela tinha lá fora, é um convívio que induzia a pessoa à criminalidade, né? A gente fala que, né, algumas pessoas dizem que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? E outros ditados aí populares e ditos que realmente simbolizam, né, essa influência que há do meio, né, nas ações das pessoas. Então, o que acontece? No socioeducativo, a gente tem que fazer o papel contrário, né? E como é que ele faz isso? Né? Ele precisa ter uma relação transparente, uma relação séria, respeitosa. Ele precisa esclarecer quais são os direitos, quais são os deveres. Ele precisa garantir o acesso, né, àquilo que é de direito do adolescente acautelado. Então, assim, ele precisa também, mesmo quando ele precisa fazer um papel, né, de segurança, um papel que é um papel de contenção, de restrição, precisa ser de forma respeitosa, porque você pode fazer até uma contenção física de forma respeitosa, sem agressão, né, sem tortura, né, de forma respeitosa. E os adolescentes eles conseguem entender, né, eles conseguem fazer essa diferenciação de um tratamento respeitoso, sério e profissional, de um tratamento, né, que seria um tratamento abusivo, né, o covarde. Então, a ressocialização ela é uma função, uma atribuição comum, não só do agente socioeducativo, que esse papel é muito difícil, mas o Estado, né, é dever do Estado, da família e da sociedade receber, se preparar para receber, né, essas pessoas que saem, né, que os adolescentes que são desligados, eles voltam, eles precisam ter uma estrutura familiar, eles precisam ter acesso à saúde, à educação, né, aquilo que é de direito deles. Então, assim, é um papel comum que é muito difícil, porque se o Estado ele não consegue prover tudo aquilo, né, que ele não conseguiu juntamente com a família, com a sociedade, dentro de uma unidade socioeducativa,
né, ele não consegue prover isso, né, aquilo que não foi usufruído lá fora. Então, a ressocialização, né, pelas ações do agente, ela se dá assim, apesar de ser um pouco limitada, né, ela começa assim com você ensinando a pessoa que, né, formas de tratamento, né, que são, né, você saber dizer um obrigado, né, um por favor, um com licença, né, e a partir daí você construir, na verdade, é você retroceder e recomeçar um processo de educação. É assim que se dá a ressocialização por intermédio do agente socioeducativo. É um trabalho árduo, é difícil, porque normalmente nós somos vistos como repressores, né? Então, assim, às vezes eu já tive experiência, por exemplo, de um agente público chegar para adolescente e perguntar: e aí, os agentes têm agredido vocês? Aí eu até sugeri para elas: olha, agressão, né, aqui não tem acontecido, né? Não vai acontecer, mas a gente tem viaturas né, que não têm condições de circular, a gente está precisando de algemas, de chave de algemas, a gente está precisando né, de reforma na estrutura Isso é ressocializar. Né? Quando você tenta garantir aquilo também que é de direito deles. Né? Se for uma fiscalização só sobre a atuação do agente, eu acho que tem que haver sim, para que não haja abuso, mas tem que haver também uma recepção digna do lado de fora, né? Com condições de trabalho, com capacitação profissional séria. Não é só fazer um curso, né? Por fazer um curso que a adolescente não vai ter utilidade prática, não vai usar aquilo, né? E eu tenho visto coisas que realmente fazem sentido, né? E que podem abrir portas quando eles se desligar da unidade. Realmente a ressocialização é um conjunto de fatores, né? Eu acho que esse corpo administrativo, né, de profissionais que atuam no sistema, todos devem atuar com essa perspectiva. E eu queria saber, Marco, como que isso acontece no sistema prisional? Você entende que os agentes, né, os atuais policiais penais, eles também têm essa atribuição? E se você entende que sim, de que forma que os policiais penais contribuem para essa ressocialização? Eu entendo que sim, somos também atores, né, no meio dessa responsabilidade, dessa ressocialização, que muitas das vezes não é nem uma ressocialização, é uma socialização desse indivíduo que chega, né, que às vezes nunca foi socializado, nunca teve limite, nunca frequentou uma escola. Nós nos deparamos com cada situação que só quem está dentro, né, que vai ver aquela realmente situação. Então nós lidamos com todo tipo de público. Então nós temos que ter né, essa aptidão para lidar com isso. E nós somos responsáveis, sim, por ressocializar, né, por ser exemplo para ele dentro da carceragem, dentro do pavilhão. Nós temos que ser exemplo também, porque somos nós que estamos lidando com ele dia a dia, né? Essa conversa, essa proximidade, essa relação, ela tem que ser respeitosa, como eu disse. Nosso colega Alessandro colocou muito bem, porque é muito difícil, né? Igual eu ouvi falar na minha primeira fala, que o Estado ele omite muito nessa relação também do indivíduo. E aí, quando chega no sistema prisional, chega numa situação realmente muito difícil. Então, uma pessoa que nunca teve limite, ela não entende um não, ela não entende que ali que ela não pode fazer, e muitas das vezes a gente tem que usar realmente da força, claro que moderada, respeitosa, dentro, né, lícita. E aquele indivíduo privado de liberdade, ele sabe quando ele aprontou, quando ele vai ser realmente coercitivo, vai ter que usar de força dele, moderada, né, para negócio, mas a sociedade, eles muito enxergam nós, que trabalhamos na segurança, que somos policiais penais, ou o sistema socioeducativo, como torturadores. Ainda tem aquela mentalidade que aqui todo preso apanha, todo preso sofre vários tipos de maus tratos, e a coisa não é dessa forma como é enxergado pela sociedade de fora. Existem profissionais sérios, profissionais éticos, e a gente somos a maioria, né? Hoje, a gente só é notícia, né, a mídia, quando realmente explode uma coisa ruim, mas nunca venham falar realmente o trabalho sério. Às vezes as pessoas não veem, registram o que realmente acontece aqui no chão de fato. Então tem pessoas sérias, competentes e que realmente fazem acontecer. E fazemos muito mais além, porque o Estado, ele realmente ele deixa de cumprir o seu papel, né, de às vezes dar uma condição de trabalho favorável, uma condição melhor para esse indivíduo privado de liberdade. Muitas vezes, quantas vezes que a gente às vezes tem que tirar do próprio soldo nosso mensal para manter um mínimo básico para
manter essa unidade prisional dentro das condições mínimas de funcionamento. Então, nós fazemos um papel importantíssimo na socialização, na ressocialização desse indivíduo privado de liberdade, porque nós somos o primeiro ator que está de frente, né, e que ele tem acesso, onde que a gente vai escutar todas as demandas dele. Né? Muitas das vezes precisa realmente a gente parar, dar atenção, ouvir. São muito carentes em relação a essa relação. Né? Muitos sofrem muita coisa que falta de estrutura familiar, né? Muitos, às vezes, conselho, às vezes tem preso que já me chamou até de pai. Não, você é um pai para mim. Eu nunca tive uma pessoa que parou, que me ouvisse, escutasse realmente as minhas demandas. Então, essa relação nossa é muito próxima, porque eles totalmente foram negligenciados pelo Estado lá fora, pela sociedade. E, às vezes, chegam dessa forma para a gente. Então, eu entendo que o nosso papel é importantíssimo. Né? Esse pontapé inicial dentro da unidade prisional é do policial penal, que o primeiro contato, seja ele, às vezes, um pouco mais repressivo, porque esse indivíduo chega muito, às vezes, agressivo dentro da unidade, ele não quer respeitar as normas do estabelecimento, e lá dentro, nossa força do Estado ela tem que prevalecer, o Estado não pode perder. Então, essa parte disciplinar, e ele vai entender perfeitamente que quando ele aprontar, a gente vai ter que agir, né, dentro da legalidade com ele, às vezes já de força, né, lícita, e ele entende isso, né, que ele vai sofrer uma sanção disciplinar, que ele vai passar por uma comissão disciplinar, né, que uma falta grave vai representar para ele lá na frente, que ele vai ser punido de novo, novamente, uma ação que ele cometeu aqui, uma situação de uma falta disciplinar grave, por exemplo, pode atrasar ele no processo, pode ficar mais tempo preso. Então, isso é passado para ele e ele vai entendendo ao longo do processo. Então, essa parte de socialização ela é muito mais ampla. Né? Nós temos, igual eu falei, que eu participo, né, da equipe técnica de classificação que chama CTC da unidade, onde que a gente vai produzir aí, né, o programa individual de ressocialização desse preso. E esse programa é importantíssimo. Se a gente não acreditar nessa ferramenta, a gente não acredita no ser humano, na recuperação desse ser humano. Então, eu costumo dizer para a equipe que nós temos essa ferramenta que ela é importantíssima para você entender aquele indivíduo, né, a parte da psicologia, a parte da assistência social, né, a parte da segurança. Então, essa construção ela é feita em conjunto, em equipe, para conseguir realmente um objetivo. Então, a gente vê resultados, sim, às vezes não aparece para a sociedade, mas a gente consegue muita coisa dentro da unidade prisional, né, em relação à vida desse indivíduo privado de liberdade, que às vezes sai muito melhor, eu tenho 100% de certeza, que sai muito melhor às vezes do que quando entrou. Eu sei que a gente sofre com várias mazelas, superlotação, a dificuldade do dia a dia, né, para a gente não deixar faltar isso, faltar aquilo, manter o mínimo, né, para esse indivíduo privado de liberdade, que muitas vezes o Estado é omisso, mas a gente às vezes tira leite de pedra, que a gente costuma dizer. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue atingir o objetivo, sim. Ô, Marco, então, continuando aqui, entendendo que, tanto como agente socioeducativo ou como policial penal, né, existe aí a atribuição ou a função compartilhada com outros profissionais, mas também como função do agente, a ressocialização, queria fazer uma pergunta, Alex, queria que você me ajudasse a pensar. Pensando um pouco, né, naquele velho ditado que na prática a teoria é outra, seria correto dizer que nesses ambientes de privação de liberdade, a segurança ela acaba se sobrepondo a práticas de ressocialização? Na verdade, no socioeducativo, as duas parecem que caminham bem junto, porque você precisa, até para você fazer uma intervenção de segurança, você tem que conversar mais para você não chegar com tudo em cima do adolescente. Você precisa conversar bem. Então, tem um momento que vai ser mais de segurança, que você vai ter que fazer a segurança mesmo, mas vai ter aqueles momentos que você vai ter que fazer a parte da ressocialização, que é conversar, escutar o adolescente, e muitas das vezes ele apronta. Não foi de estalo, de momento. Se você souber de manhã, na hora que você pega o plantão, se você ler os relatórios do que foi ocorrido na noite, como que aquele adolescente comportou, você vai saber acompanhar ele. Na hora que você for chegar lá para dar um bom dia, você vai saber se ele vai te tratar bem ou mal
mas você já vai saber o motivo por causa do que está acontecendo. Aí aquilo você vai acompanhando no decorrer do dia. Se você conseguir corrigir a falha que eu teve no decorrer da noite ou do outro plantão, ele não apronta mais, mas pode ser que aconteça que ele vai aprontar na troca do plantão por causa de uma coisa que aconteceu no outro plantão anterior àquele que você estava, porque ele não foi ouvido, foi negligenciado alguma coisa, ele pediu algo para alguém, foi prometido, não foi cumprido, não teve aquela escuta efetiva do adolescente e não teve o acompanhamento necessário. Às vezes precisou de mandar ele para a equipe técnica, não levaram. Então, no nosso caso específico socioeducativo, as duas coisas trabalham bem correlatas, tanto a parte de ressocialização quanto a de segurança. Tem casos esporádicos que a segurança tem que prevalecer, mas são mínimos. A maioria das vezes é mais a questão pedagógica mesmo. Você tem que conversar, mas com o olhar da segurança. Você usa da pedagogia, da conversa, do entendimento dele, mas com a visão de segurança, para prevenir alguma coisa lá na frente. Não só pelos fins pedagógicos, mas aquela conversa que você está tendo ali, ela é mais direcionada com a visão de segurança. Você conversa, você faz ao mesmo momento está ressocializando, mas o objetivo final é para manter a segurança. Então, Leonardo, eu queria saber, no caso do prisional, né, se essa máxima aí que o Alex trouxe, se vale no caso do prisional ou se tem muita diferença. Então, como que se dá a relação aí de segurança com a ressocialização no caso das unidades prisionais? Quando nós recebemos um indivíduo no sistema prisional, nós recebemos ali um indivíduo que eu não tenho hoje o histórico nenhum dele. Não tenho. O que eu tenho ali é o José das Couves, que foi sentenciado no crime de homicídio. Como que eu vou descobrir isso? Como o Marcos colocou, através, né, do processo de pesquisa, da pesquisa dentro da unidade, do histórico desse indivíduo, e aí eu preciso da comissão técnica classificatória para isso. E aí eu preciso de um corpo técnico preparado, qualificado, completo, para que a gente possa começar a estudar a história desse indivíduo, para, a partir daí, começar a se pensar em reinserção social. Por quê? Se eu não fizer isso, eu não vou entender, de fato, o que levou esse indivíduo a incorrer na vida criminal. E se eu não entender o histórico dele, eu vou ter lá dentro um homicida. Eu tenho um homicida dentro do ambiente carcerário, no momento em que ocorreu o conflito, ou que eu precisar de adotar as políticas aplicadas ali para poder trazer a ressocialização para aquele indivíduo, eu preciso saber se o homicídio que ele cometeu, infelizmente, foi algo casual, que ele incorreu de uma maneira, né, que não intencional e acabou se envolvendo naquilo, ou se ele já é um criminoso contumaz, né, um chefe de quadrilha e que já vem de uma série de crimes e está ali naquele momento. Por quê? Diante desse contexto, é que eu vou entender de fato o que vai se sobrepor, seja a segurança ou seja o atendimento técnico. O ideal é que os dois caminhos juntos. É impossível hoje eu pensar em custódia penal, custódia do indivíduo privado de liberdade, se eu não tiver o acompanhamento técnico desse indivíduo. E, para isso, é necessário que eu tenha um estudo criminológico da vida pregressa desse indivíduo antes dele chegar na unidade, e, se eu não tiver, pelo menos a partir daí, para que aí sim nós possamos adotar dispositivos para poder fazer o tratamento dele. Por quê? No momento em que talvez ele tiver ali algum lapso de ira ou de revolta e eu tiver que agir, né, de maneira coercitiva, eu preciso saber, esse indivíduo é portador de sofrimento mental? Ele já possui essas práticas em outras passagens pelas unidades? É um cara que já foi líder de motim, de rebelião? É um camarada que possui práticas, até mesmo nos crimes que ele cometeu, ele tomou reféns, ele trocou tiro com a polícia? Ou é um camarada que, de fato, é um usuário de droga que está passando por um momento ali de um surto, seja psicótico, enfim, por causa da abstinência que ele tem da substância que ele faz?
Se eu não souber o histórico dele, eu vou chegar entrando no pavilhão usando de força moderada, né? Logicamente proporcional ao nível da injusta agressão que está sendo oferecida, e vou simplesmente agir como Estado. Agir como Estado repressivo. Mas se eu tenho de posse as informações sobre esse indivíduo, e eu vou para o confronto, e eu vou para o conflito, e eu vou para o acesso a esse indivíduo, já sabendo de posse das informações que eu tenho, esse contato fica muito mais fácil. E aí, buscando até um pouco mais atrás da pergunta que você fez para o Marcos e para o Alessandro, do que diz respeito às relações, fica tudo um pouco mais dinâmico, mais profissionalizado. Hoje, o policial penal ele desempenha esse papel na teoria, né, de ressocializador, só que, infelizmente, na prática, a coisa fica um pouco prejudicada, porque as informações e os dispositivos que ele precisa ter para poder fazer a parte que lhe compete, infelizmente, não existem. Não existem. Ou, se existem, são precários. O ideal era que nós tivéssemos unidades com o corpo técnico preparado, com o corpo técnico completo, que pudesse auxiliar a segurança nas pesquisas e nas informações a respeito da vida desse indivíduo, para que aí sim nós pudéssemos traçar um plano individualizado de ressocialização que, de fato, pudesse surtir eficácia no final. E que esse indivíduo, no momento que ele fosse egresso do sistema, ele já tivesse ali já uma vocação profissional ou uma vocação acadêmica, para que ele pudesse sair já com uma oportunidade de ser reinserido novamente na sociedade. A visão, basicamente, é essa. Agora, eu queria perguntar, Alessandro, tem uma pesquisa que foi divulgada pelo sociólogo e pesquisador Luiz Flávio Sapori. Essa pesquisa foi divulgada no ano de 2018. E ele identificou que, em Minas Gerais, a reincidência no sistema socioeducativo é de 30%, enquanto que a reincidência no sistema prisional de Minas Gerais é de 50%. Dentro da sua experiência, a que você atribui essa diferença de taxa de reincidência nos sistemas? É importante a gente explicar como funciona, né, o cumprimento da medida de internação por tempo indeterminado. Né? Como é que funciona isso? O adolescente comete um ato infracional, aí ele vai receber essa medida de internação por tempo determinado, dentro de um prazo máximo de até 3 anos. Aí como é que funciona? O próprio adolescente ele vai fazer o cumprimento da medida. Então, o que vai determinar quanto tempo ele vai ficar é a forma como ele vai cumprir o que chamamos de eixo de medida, né, no qual serão trabalhados, né, o relacionamento dele familiar, a questão da saúde, da escolarização dele, né, ele vai, dentro da unidade ele vai ter acesso à escola, vai ter acesso a tratamento de saúde através de posto, né, existe uma rede preparada para recebê-lo, vai ter qualificação profissional com parcerias que tem com instituições, né, às vezes curso no Senai, etc. Tem a questão de cultura também, lazer, através de parceria, ele tem acesso a teatro, cinema, né? Na medida que ele vai se comportando, né? Ele vai entendendo, ele consegue assimilar como se dá o cumprimento de medida, e isso beneficia aquele que entende mais facilmente, né? Adolescentes que chegam para a gente, às vezes chegam, né, chegam com uma debilidade muito grande, debilidade física, né? Até pelo uso de drogas, de tóxicos como um todo. Eles chegam sem acesso à alimentação. Dentro da unidade, eles vão ter várias alimentações, né, vários períodos e alimentos várias vezes por dia, né, vai ter várias refeições, vai ter um tratamento respeitoso, cordial dos agentes. Então, assim, às vezes, quando o adolescente chega, ele pensa, pronto, cheguei na cadeia, né, e aqui eu vou apanhar todo dia. Alguns têm essa, né, inclusive alguns familiares pensam que o sistema socioeducativo é assim. Mas, na verdade, ali é uma oportunidade, eu falo isso muito para os adolescentes, que é uma oportunidade de refletir sobre, né, sobre aquilo que elas querem da vida. Né? Tem a questão sancionatória, né? A questão sancionatória que é o fato de estar ali privada de liberdade, mas até essa privação ela começa a ser flexibilizada na medida que há uma progressão no cumprimento da medida socioeducativa. Então, o que acontece?
nós sabemos, né, a gente não pode ser tão tolo, né, achar que é bobeira nossa achar que todo mundo, né, vai aceitar uma boa oportunidade quando ela vier. Né? O William Shakespeare fala assim que nenhuma oportunidade se perde, né? Se você não pegar, outro vai pegar. Então, o que acontece? Alguns adolescentes eles já têm, né, uma trajetória, né, na delinquência, né, envolvido com atos infracionais, com várias passagens pelo sistema. E quando você pergunta para eles já personificaram, né, a criminalidade, né, a atuação criminosa. Então eles falam, né, aqui é o crime. Então assim, e você vê que são pessoas que provavelmente, né, se não morrerem antes, elas vão cair no sistema prisional, né? Então assim, quando eu vejo, né, um percentual de 30% reincidivo no socioeducativo, eu penso, né, realmente algumas pessoas, né, elas precisam entender que para que haja uma ressocialização, né, não é só uma disponibilização do Estado, né, por intermédio do agente socioeducativo, ou de uma equipe, ou de outra, através de parcerias, porque nós fazemos parcerias com igrejas, pessoal que promove espiritualidade, né, eles têm acesso a isso dentro das unidades. Então, assim, mas para que haja uma ressocialização, né, que haja um processo de reinserção social dentro dessa sociedade, né, que a gente tem como padrão, né, é necessário que o adolescente, né, o autor de ato infracional, ele queira realmente mudar de vida, né? Mas a gente vê que a realidade, na prática, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma entrega de um adolescente que foi desligado, a gente vê que quando a gente chega, não tem saneamento básico, né? A estrutura familiar é extremamente precária, né? A gente vê assim talvez o único acesso que eles têm, né, a alguma ascensão é a ascensão por intermédio da ilicitude. Quando a gente está falando de reincidência, a gente está falando aqui, às vezes, né, uma falta de conscientização, né, política e social, né, para receber realmente essas pessoas. E a gente sabe também que algumas pessoas elas não vão mudar. Né? A gente vê aí, por exemplo, os profissionais da psiquiatria aí, existem pessoas, por exemplo, que têm características, né, personalidade antissocial, né, sociopatas, que as pessoas não vão mudar. Né? A gente sabe que tem um percentual da sociedade que tem, né, que tem essas questões, ou questão de saúde mental, que são influenciáveis e são utilizados. Então, assim, a gente, no socioeducativo, a gente recebe adolescentes que têm problema de saúde mental, né, que participam aí de atos ilícitos por autoria imediata. Então, assim, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, assim, dentro do socioeducativo, eu acho que ainda é um percentual razoável, 70% de não reincidência, né? Leonardo, então, dentro da sua experiência, queria que você me dissesse por que você acha que a taxa de reincidência do prisional é superior em 20% aí à do sistema socioeducativo? A gente falarmos de dados, né, do professor Flávio Sapori é até muito honrado. Né? É um dos grandes nomes, né, das pesquisas, principalmente, né, das pesquisas no que diz respeito à segurança pública, do campo da sociologia, né, é um grande nome. Então, quando esse indivíduo ele chega dentro do sistema prisional, ele já chega com uma visão de que eu preciso de lutar para sobreviver. Se eu não lutar, eu vou ser consumido. Porque lá no aglomerado, né, lá nas vilas, nas favelas, ou enfim, no mundo que ele vive, que é o mundo do crime, ele tem que se impor para poder ter respeito. E se ele tiver uma arma na cintura ou um fuzil na mão, ele vai ser respeitado. E ele vai ser respeitado não somente pelos seus algozes, né, de crime, mas também pela polícia. Pela polícia. E aí ele se sente o cara. Mas quando ele chega preso, ele começa um outro processo que ele precisa também de se autoafirmar dentro da cadeia. E quando ele começa a se autoafirmar dentro da cadeia, ele começa a ganhar simpatia de grupo, né? E aí vence a ideologia das facções criminosas, você se facciona para você poder ganhar proteção e status, a vida do crime ela começa a se tornar uma trajetória que é um ciclo. Então, infelizmente, esse indivíduo ele vai sair, ele não vai ter a oportunidade, ou a oportunidade que ele tiver não vai saciar as necessidades, né,
que ele já possui, e, infelizmente, ele vai incorrer novamente no crime, seja por dívidas de facção, ou seja, por dívidas que ele deixou do passado, quando ele foi preso, e vai ser preso novamente e vai retornar novamente. Infelizmente, se nós não tivermos uma política, e aí sim, e aí para mim poder fechar aqui esse comentário, infelizmente, no Brasil, nós temos um conceito de polícia, né, um conceito de segurança pública, que é o mesmo conceito que é utilizado na aviação, né? Nós vamos fazer planejamentos em cima dos dados que nós temos de acidentes aéreos. Caiu um avião, você pode ter certeza, pelos mesmos danos, pelas mesmas falhas que ocorreram na queda daquele avião, outro avião não cai. Então, nós precisamos de tornar a aviação aérea mais segura porque caiu um avião. E, infelizmente, o modelo que se adotou no Brasil de planejamento de segurança pública é o mesmo. Então, nós trabalhamos em cima de estatísticas de fatos ocorridos. Nós não preocupamos em fazer estudos, nós não preocupamos em fazer pesquisas, nós não preocupamos em fazer planejamento, em investir em pesquisa mesmo de fato, para poder tratar o crime antes do crime que nós estamos acostumados a apagar fogo. As políticas públicas hoje voltadas para a segurança pública, e principalmente em sistema prisional, e aí vem a velha máxima de dizer que o sistema prisional não recupera ninguém. Não, não é o sistema prisional que não recupera ninguém. É o modelo de segurança pública nossa que não trata violência, que não previne a violência, e quando a violência acontece, nós ficamos sempre apagando fogo. Nós ficamos sempre corrigindo, correndo atrás de um erro que, infelizmente, ele vai acontecer novamente. O bandido, que é ladrão, ele tomou por profissão a vocação de roubar. Para você poder mostrar para ele que trabalhar como um cobrador, como motorista, como um metalúrgico, até mesmo como um empreendedor, é melhor do que roubar, você precisa de fazer um tratamento cultural, você precisa de mudar uma cultura de vida que esse indivíduo acostumou a vida toda. Então, quando o professor Luiz Flávio ele apresenta esses dados eles transcrevem absolutamente aquilo que nós vivenciamos hoje dentro do sistema. E eu te arrisco dizer, é um pouco maior do que isso. Não está só em 50%. Esse ciclo ele é um ciclo tão terrível que eu vou fazer aqui um comparativo, e aí, quando os alunos eles observarem isso, e isso precisa ser levado mesmo, quero parabenizar a senhora professora por essa atitude, porque isso precisa ser levado mesmo para dentro das academias, para dentro das salas de aula, para que os novos formandos, os novos gestores, eles precisam de entender que segurança pública é número, é dados. Nós precisamos de trabalhar com dados, mas dados prévios. Nós não podemos trabalhar com dados que já aconteceram, né? E olha só para você ver, questão do déficit de vagas. O Zé das Couves, ele entra hoje no sistema prisional. E aí, o que acontece? Ele vai até no final da sua estadia. E aí ele sai do sistema prisional, outro preso entra no lugar dele. Só que o Zé das Couves comete o crime, outro crime, e ele volta novamente para o sistema prisional. Só que quando ele volta, o Chico já estava aqui, então ele já está junto com o Chico. Então a vaga que era para um, agora tem que ser dividida para 2. Quando o Chico sair, vai entrar outro no lugar dele. E aí o Chico vai sair, vai cometer outro crime e volta. Então a vaga que era para um, ela já está dividida para 3. Isso cresce logaritmicamente. É exponencial. Então não adianta a gente falar que a gente precisa de abrir mais vagas se não mudar o modelo de segurança pública. Então, o problema não é prender muito. O problema é evitar que se prenda. Mas não é evitar que se prenda adotando políticas de desencarceramento, não. É adotando políticas que previnam a incursão criminal do indivíduo. Falei muito, né, professora? Leonardo, eu tenho trabalhado muito isso, com os alunos, inclusive o título da disciplina é Por que insistimos nas prisões, e quando a gente fala prisões, é neste modelo de prisão. Acho que a gente não questiona que a existência da prisão, acho que a gente ainda está bem distante da superação dessa forma de punição, mas, de fato, o modelo atual, ele é pouco direcionado, ou ele tem poucas possibilidades de transformação desses sujeitos. E aí eu quero ir para a última questão. Queria que você, Alex, nos trouxesse sua percepção
né, tem o dado do World Prison Briefing, que é um banco de dados sobre os sistemas prisionais e socioeducativos também do mundo. E lá eles trazem que o Brasil já tem a terceira maior população carcerária, ficando atrás aí somente dos Estados Unidos e da China. E pensando nisso, né, nesse superencarceramento, unidades prisionais cada vez mais cheias, você entende que a resposta da privação de liberdade, ela tem sido eficiente para enfrentar a criminalidade no Brasil? O sistema, o adolescente, o pessoal, para os seus alunos entenderem, para ele ser apreendido, ele tem que ter cometido um ato análogo. Vou falar análogo, mas não tem, ninguém morre por analogia. Se ele cometeu um crime de homicídio, ele vai preso, vai acautelado diretamente. Mas se ele cometeu pequenos furtos, tráfico, só se ele tiver muitas passagens é que ele vai para a internação. Geralmente ele vai para um PSC, para uma LA. Dificilmente o adolescente, na primeira passagem por roubo, ele ir acautelado. Demora-se muito ele ser acautelado. E o número, em Minas Gerais, por exemplo, e no Brasil, por eu rodar o estado inteiro, eu não vejo um número muito grande, não. Tem muitos crimes que acontecem que os adolescentes não são acautelados, e são crimes até mais graves, que poderiam já cortar o mal pela raiz. O sistema de justiça juvenil nosso, ele deixa o adolescente cometer vários atos primeiro, para depois colocar ele no sistema socioeducativo, que talvez, se no primeiro ato ele fosse encarcerado, ele já corrigia aquele defeito, e não é defeito, eu não vou ser hipócrita, ele já corrigia aquele ato infracional que ele cometeu, e talvez não voltaria a cumprir mais, porque como você tem a liberdade de fazer vários atos infracionais para depois você ser acautelado, então fica igual o próprio adolescente fala, não dá nada para mim. Demora a dar alguma coisa para eles. De fato, não dá nada de primeira, de segunda, às vezes só lá para a 7ª, 8º ato infracional dele de roubo, que ele vai preso. Eu conheço adolescente que roubou quanto mais, só foi preso quando fez 18 anos. Ele passou várias vezes pela vara da infância e da juventude e nunca entrou no sistema socioeducativo por roubo. Mas o primeiro que ele cometeu com 18, ele foi para o sistema prisional. Às vezes, é muito subdimensionado. Alguns estados têm um pico, no sistema socioeducativo também tem aqueles picos de apreensões devido a alguns fatos. Se acontece um clamor social, aí, determinada região, o juiz começa a prender demais. Isso no sistema socioeducativo, a gente percebe muito isso nos interior. Se a pessoa que foi vítima, ela pertence à alta sociedade, pode ser um crime de menor potencial ofensivo, que para um maior não daria cadeia, para o menor dá. Então, no sistema socioeducativo, você tem muito isso no interior, que às vezes é um crime de menor potencial ofensivo, mas a vítima foi parente de um prefeito, de um juiz, de alguém de nome da cidade, aí ela vai presa não pelo ato infracional que ele cometeu, mas pela vítima ser quem ela é. Então, as coisas é muito complicada no sistema socioeducativo. Às vezes o adolescente ele paga uma pena maior do que seria se ele tivesse maior. Mas eu queria saber então, Marco, como é que é para você essa questão? Você tem percebido que o superencarceramento ou o aprisionamento mesmo do sujeito tem sido uma resposta eficiente ao problema da criminalidade? A situação das prisões, né, que o Brasil ele prende muito, é um país que tem esse problema somos o 3º ou 4º país, segundo a pesquisa, que mais prende, né, no mundo. Terceiro, né? Corrigindo. Então, nós temos um gargalho muito grande em relação a isso. Por quê? O que leva a prender muito em nosso país, né? Então, eu vejo mais como um problema social do que a própria ausência de políticas públicas voltada, né, para sanar um problema dessa magnitude.
porque como nós aprendemos muito, mas nós tratamos muitos de forma inadequada, né? A gente recupera muito pouco. Os colegas falaram aí, né, em relação a essa pesquisa do Flávio Sapori, e o sistema prisional, igual o nosso amigo Alex falou, é muito maior do que o próprio sistema socioeducativo. Né? Desculpa estar entrando nessa parte da última pergunta, porque se a gente for fazer uma comparação em quantidade, né, de indivíduos privados de liberdade nos dois sistemas, tanto no socioeducativo como no prisional, o prisional é muito maior e uma porta de entrada muito maior. Inclusive, a gente recebe menor, né, esse menor, quando ele se torna adulto, com 18 anos, a gente já recebe esse menor que teve passagem também pelo socioeducativo. Às vezes, quando você vai fazer um estudo minucioso da vida desse indivíduo privado de liberdade, a gente vê e depara que ele já teve atos infracionais quando era adolescente. Então, chega para a gente aqui esse tipo de situação. E eu falo muito que, em relação ele deixar de praticar, vai mais de uma escolha individual dessa pessoa, porque um ex-presidiário, por exemplo, não é fácil a vida desse ex-presidiário lá fora, porque a própria sociedade não dá oportunidade para esse indivíduo, né? Então, a dificuldade que ele tem de reinserir de novamente na sociedade, né, se realmente é um problema, não é só um problema pequeno que a gente consiga resolver isso em pouco tempo de prazo. Isso uma política pública que tem que ser criada, ser desenvolvida dentro do governo a longo prazo, porque esse indivíduo que retorna para a sociedade, ele não tem oportunidade. Então, é muito mais fácil ele cometer um ilícito para onde que ele tem mais facilidade, né? Ou seja, pelo tráfico, que ele é aliciado novamente, ou para ele cometer pequenos furtos e roubos. Então, essa forma que ele tem de resolver os problemas dele lá fora, é muito mais fácil ele cometer de novo um crime, um ilícito, do que ele conseguir sair dessa vida. Só que ainda depende dele, é uma vontade dele, de não querer mais voltar a cometer crimes, né? Sair da vida louca. Então, o nosso país, realmente, ele é o terceiro aí em encarceramento, mas eu só vejo uma solução mediante um problema social onde que toda a sociedade se mobilize para mudar essa realidade. Eu não vejo outra solução. Eu sei que nós temos ainda uma infraestrutura precária, tem presídios em superlotação, muita sociedade vê a penitenciária, o presídio, como uma escola do crime, que realmente é. Nós não temos separação de crimes, né, dentro do presídio, de superlotação. Nós faltamos realmente estruturas. Então, a minha opinião seria essa, que eu vejo mais um problema social, onde que tem que ter muita força de vontade política, né, para que resolva esse problema grande, um problema sério, que não é simplesmente, não, acho que tem que unir todo mundo, tem que unir toda a sociedade para tentar reverter esse quadro. Eu acho que fica claro que a questão das prisões é um problema bastante complexo. A gente não está falando aqui só dentro, né, intramuros, aí tem muitas questões que estão relacionadas à prevenção, a quem faz a gestão, quem está à frente aí dessa Secretaria de Segurança Pública, tem a ver com as políticas públicas, tem a ver também com o momento que esse sujeito sai da prisão, quando ele se torna egresso, qual é a possibilidade de reinserção, como é que ele vai ser acolhido aí pelas pessoas, pela família, pelo trabalho. Então, eu acho que é muito mais complexo do que a gente pensar somente na prisão. É uma estrutura social que realmente precisa ser repensada. Mas eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Para mim foi de muito aprendizado, né? Eu acho que a gente trabalha junto aí no cotidiano, né? Eu na unidade socioeducativa, mas eu acho que esse momento de escuta, ele é muito mais valioso do que às vezes a gente só vê ali a prática. Então, para mim, foi de muito aprendizado. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e a gente segue essa conversa continuamente, que ela não se esgota aqui. Estamos à disposição para os próximos debates.